Olá, galera! Então, atendendo a pedidos, tô gravando esse vídeo para ver se ajuda cada um de vocês aí na hora de realizar essa prova. Bom, nós estudamos sobre Maquiavel, fizemos a leitura, inclusive com o André, e aí eu pedi para que, conforme a leitura acontecia, a gente marcasse ali palavras que chamavam a atenção, palavras que se destacavam ali do que era comum para a gente. E isso foi para enfatizar essa escrita de Maquiavel no sentido imposição, né, de ser imponente. Maquiavel ele apresenta para a gente esse como uma espécie de manual, né, que seria o Príncipe, esse livro, como algumas regras, algumas orientações para que esse líder exerça e até de forma mais imponente, eu diria. Por isso essas palavras mais rebuscadas, essas palavras com trato mais formal e em alguns casos até severos. A imagem, o que Maquiavel apresenta para o mundo, para a filosofia, fica muito marcante no sentido de ser bem categórico de que quem está liderando não pode se deixar levar pelas emoções, de que quem está liderando não pode se deixar levar pela emoção, de fato, né? E por isso precisa ter um realismo muito marcado, precisa estar atento ao que está acontecendo, precisa, inclusive, se for necessário, utilizar a força e isso tudo para que ele, o líder, não perca o seu espaço e não perca o governo, né? Não perca o estado de bem-estar ali do Estado. Então isso fica muito evidente. E ele se contrapõe a um outro filósofo também que nós vimos, que é o Aristóteles. Aristóteles ele apresenta para a gente a ideia de natureza, ou mais especificamente, de naturalismo. E aí quando a gente compara um com o outro, a gente percebe que Aristóteles ele vivia, ou ele apresenta uma área um pouco mais romântica, digamos assim, do ser humano. E aí Maquiavel ele vai apontar que o ser humano naturalmente ele é um caos. O ser humano naturalmente ele precisa de um líder e esse líder precisa ser pulso firme. E é interessante a gente pensar que essa ideia de Aristóteles do ser humano ser um ser social, da cidade, ela ser justificada por conta da natureza do homem, que é a linguagem, é a comunicação, ela é refutada justamente com essa revolução copernicana, que rompe com todos esses ditos intocáveis, né, nesse momento. O que eu estou falando? A partir do momento que essa revolução copernicana aparece, Galileu Galilei, por exemplo, é tido como um herege. Por quê? Basicamente, antes da revolução copernicana, o clero, principalmente, que era o detentor de todo o conhecimento na época, eles entendiam e propagavam esse conhecimento de que tudo girava em torno da Terra e que tudo foi feito, né, em prol a esse ser majestoso que era a Terra. E isso era comparado a nós, seres humanos. Mas diante dessa ideia do heliocentrismo e principalmente dessa revolução promovida aí por Copérnico, Galileu Galilei ele é atacado porque ele fala não. Na verdade, todos os planetas eles giram em torno do Sol e não os outros giram em torno da Terra. A partir desse momento, pum, basicamente a igreja ela se vê como se tivesse sido encurralada ou se tivesse empurrada à parede, assim, porque, peraí, então quer dizer que se a Terra ela não tem toda essa atenção de todos os outros planetas, quer dizer que se nós não estamos no centro, quer dizer que se existem outras coisas, então o ser humano também não é o centro. Então quer dizer que a atenção não precisa ser dada somente a um homem, um homem que eu digo no sentido amplo da coisa, tá? Homem, mulher. A partir desse momento eles percebem que existem muitos mistérios e que até então não haviam sido revelados. Então basicamente
Essa é a ideia que a gente trabalhou, esses foram os conceitos inicialmente que a gente viu nessa apostila 5. Era para ter visto com mais acuidade, em função de alguns eventos que aconteceram, a gente teve algumas interrupções, mas eu acredito que vocês são competentes, que vocês estudaram, que vocês leram, e a prova tá tranquila, tá bom? Espero que vocês gostem, que essa videoaula aqui seja útil para vocês, e qualquer coisa pode me chamar, tá bom? Beijão!